Olá, meu nome é Edna. Tenho 58 anos, e embora a vida nem sempre tenha sido fácil, sou uma pessoa que nunca deixou de seguir em frente. Sou viúva e aprendi a lidar com os altos e baixos da vida ao longo dos anos. Hoje, estou aqui para contar a minha história. Eu sempre fui a mulher forte e dedicada que controlava tudo ao meu redor, e, honestamente, é natural que as pessoas sintam minha presença. Afinal, sempre estive lá para todos, e ninguém sabe cuidar da nossa família como eu. Aí veio Maia, casando-se com meu filho Lucas, e, de repente, tudo começou a mudar. Maia parecia gentil demais, amável demais, sempre oferecendo ajuda, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Ela oferecia um copo de água como se eu fosse incapaz de buscar sozinha. Todos ao nosso redor só falavam de como Maia era uma bênção, uma mulher maravilhosa. Lucas a elogiava, meus amigos comentavam sobre a nora perfeita, e até os parentes mais distantes ficavam encantados com o jeito prestativo dela. Mas eu via além da fachada dela, claro. Aquela bondade toda não podia ser real. Para mim, era pura encenação, uma tentativa de impressionar e tomar o meu lugar aos poucos, de se fazer de santa. Não engoli. A situação piorou quando percebi que estava perdendo meu espaço. Maia estava ali, ao lado de Lucas, sempre tomando a dianteira em tudo e, claro, se colocando como a dona da casa. Ela sorria, cuidava de tudo, mas eu sabia que não era por amor. Ela queria me substituir, e todos a deixavam fazer isso. Era óbvio que ela queria meu lugar no coração de Lucas. Então, tomei atitudes, pois não podia ficar quieta vendo isso acontecer. Passei a questionar cada atitude dela, mostrando a todos o quanto era exagerada e perfeitinha. Quando ela ofereceu um jantar, fiz questão de recusar. Não precisava dessa encenação para me agradar, e deixei isso bem claro. Claro, Lucas tentou defendê-la, mas ele é iludido com a ideia de que ela é um anjo. Eu só queria que vissem a verdade. Com o passar do tempo, minha frustração só crescia. Maia me parecia uma ameaça cada vez maior, uma mulher que escondia, atrás de sua gentileza, intenções sombrias. Tinha certeza de que ela estava tramando para me afastar de Lucas. Ela queria ser vista como esposa perfeita, a mulher que todos adoravam, enquanto eu, que sempre estive ali para minha família, era reduzida a uma figura difícil de agradar. Cada sorriso dela, cada gesto atencioso, só reforçava minha certeza. Maia era manipuladora. Ela tentava enganar a todos com sua bondade superficial, mas eu enxergava a verdade. E o que mais me irritava era que ninguém mais via. Finalmente, Maia teve a ousadia de tentar conversar comigo, pedindo para entender o que havia entre nós. Como se ela realmente se importasse. Eu a expulsei dali sem pestanejar. Não preciso que ninguém venha me fazer de boba, tentando convencer que tudo isso é amor, disse, firme, cortando qualquer chance de resposta. Eu sei muito bem o que você está fazendo, tentando se mostrar para todo mundo. O espanto foi geral. Lucas, meus amigos, até a família dela parecia horrorizada com a minha postura. Mas ninguém entendia, claro. Eu era a única que via Maia como ela realmente era. Para todos os outros, ela era a mulher ideal, atenciosa e amorosa. Que engano! Ela estava criando uma fachada para manipular todos ao seu redor, e eu não cairia nessa farsa. Os dias passavam, e Maia, apesar de seu esforço fingido, continuava sendo a mesma perfeita de sempre, uma pessoa amável, sempre buscando manter a paz. Lucas, tentando conciliar as coisas, não entendia. Para ele, Maia era a esposa ideal. Para mim, ela era a intrusa, a falsa, que estava desesperadamente tentando tomar meu lugar. Eu percebia, no fundo, que algo estava mudando ao meu redor, mas recusava me admitir. Sentia que minha posição, que sempre foi segura e respeitada, estava aos poucos se desfazendo. A cada dia, a família parecia mais próxima, enquanto eu me via isolada, envolta em uma solidão que só eu entendia. E enquanto eu me mantinha firme na minha resistência, Maia seguia sua vida com Lucas, fazendo-se de boa e gentil aos olhos de todos. Mesmo assim, eu sabia que havia algo mais em suas atitudes, uma intenção que ninguém conseguia enxergar, mas que eu sentia a cada gesto. Não podia aceitar. Como a mãe de Lucas, eu era a única que sabia o que era melhor para ele, e Maia. Bem, Maia tentava tomar para si esse papel. Era claro como água. Ela fingia, criava um teatro de perfeição, mas só eu enxergava o que estava acontecendo de verdade. Por mais que todos a vissem como a esposa ideal, para mim era uma farsa calculada. Maia não estava interessada em se preocupar comigo ou em ajudar. Seu objetivo era fazer com que todos a vissem como a heroína da família, ofuscando a minha presença. Eu não permitiria.
Quando ela começou com aquelas gentilezas, oferecendo ajuda aqui e ali, eu percebi na hora o que ela estava fazendo. Claro que todos ao redor foram cegados por essa máscara de amabilidade. Lucas, os amigos dele, até a minha própria família a enxergavam como uma mulher doce e atenciosa. Mas eu sabia melhor. Aquilo tudo era uma encenação. Maia só estava tentando conquistar a todos para se impor na nossa vida. E pelo jeito que ela me olhava, eu via claramente sua intenção de me substituir, de tomar o meu lugar como matriarca da família. Isso, definitivamente, eu não iria permitir. A gota d'água veio quando ela começou a se meter demais. Quis oferecer um jantar em família, como se fosse ela a dona da casa. Como ousa? Sempre fui eu que cuidei de tudo, que organizei cada detalhe. Mas ela, com essa falsa humildade, estava tentando se colocar acima de mim, como se fosse mais digna ou mais preparada. Isso me revoltou. Quando Maia insistiu em se aproximar, eu sabia que era só mais uma tentativa de manipulação, de me fazer acreditar que suas intenções eram sinceras. Mas eu não ia cair nessa. Eu via a verdade. Aquela mulher, com seu sorriso perfeito e atitudes gentis, estava tentando me destruir. Ela já estava aproveitando qualquer oportunidade para tomar meu lugar na vida de Lucas. E aquilo não era só uma questão de cuidar, era claramente uma questão de poder. Ela queria o controle sobre a nossa casa, sobre o meu filho. E eu sabia que, se deixasse, seria o fim de tudo que construí. Então, comecei a tomar as medidas necessárias. Afastei Maia. Eu não precisava dela tentando me fazer de boba com essa fachada de bondade. Quando ela me ligou, toda arrependida, tentando se fazer de vítima, eu vi claramente através dessa jogada. Não era arrependimento verdadeiro, não era vontade de fazer as pazes. Não. Ela queria que eu caísse na sua manipulação, que aceitasse sua versão da história, cheia de mentiras. Mas eu não ia cair. Não ia permitir que ela me fizesse de tola. Lucas, claro, não entendia. Sempre foi cego quando o assunto era Maia. Ele achava que ela era perfeita, que tudo que ela fazia era por amor, mas ele não conseguia enxergar o que realmente estava acontecendo. Não via como Maia estava se infiltrando em tudo, tentando afastá-lo de mim, tomar o lugar que sempre foi meu. Ele achava que eu estava errada, que eu estava sendo ríspida, mas não tinha noção do que estava em jogo. Se eu não tomasse as rédeas da situação, ele ia se perder para ela. Na última vez que ela me procurou, teve a cara de pau de dizer que estava disposta a conversar, como se eu fosse a culpada por tudo. Eu sabia exatamente o que ela queria. Ela queria manipular a situação, se fazer de vítima para que todos ao redor acreditassem em sua história de boa samaritana. Mas eu não sou tola. Não ia deixar ela virar o jogo contra mim. Eu disse a ela, sem a menor hesitação, que não precisava das suas tentativas de manipulação. Ela não ia me convencer de que sua bondade era genuína. Eu sabia o que ela estava fazendo, e não ia permitir que ninguém me fizesse de boba. Lucas, claro, ficou chateado, mas eu sabia que, com o tempo, ele acabaria entendendo que eu estava apenas tentando proteger a nossa família. Maia, com suas falsas intenções, não ia mais roubar nada de mim. Não ia me tirar o controle da minha própria casa. Eu não ia ser a vilã dessa história. Se alguém fosse culpada, era ela. Maia havia causado tudo isso. Ela me forçou a tomar essas atitudes, ela me empurrou para essa situação. Eu estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Enquanto todos ao redor de Maia se encantavam com sua fachada de perfeição, eu sabia que, no fundo, ela era uma mulher fria e calculista, usando sua bondade como uma arma. Eu não ia permitir que ela continuasse com sua manipulação, nem que ganhasse o coração de Lucas ou de mais ninguém da nossa família. Eu estava no controle, e Maia nunca iria tomar isso de mim. Eu sempre soube que Maia tinha algo a esconder. Sua perfeição era só uma fachada, e, com o tempo, comecei a perceber que o passado dela não era tão bonito quanto ela queria fazer parecer. Eu sabia que, se alguém fosse capaz de ver através dessa fachada, seria eu. Claro que Maia não ia me enganar com suas gentilezas e sorrisos. Eu sempre fui mais esperta que as outras pessoas ao meu redor. Enquanto ela tentava agradar, tentando se mostrar como a esposa ideal, eu estava observando. Com o tempo, fui descobrindo mais sobre ela, pequenos detalhes que ela mesma deixou escapar. E foi aí que percebi a grande oportunidade. Eu não ia mais ficar em silêncio. Maia falava muito pouco sobre sua família, o que, para mim, era um grande sinal. Eu sabia que, se ela realmente tivesse um passado tão perfeito como dizia, não precisaria esconder nada.
Então, em uma dessas conversas em que ela tentava parecer a mulher mais simples e humilde, uma amiga dela, sem querer, me contou algo que eu poderia usar. Algo sobre a infância de Maia, algo que mostrava que sua família não era tão perfeita quanto ela gostava de passar. E isso, claro, era o tipo de informação que eu sabia que poderia mexer com a cabeça de Lucas. Eu sabia que aquele seria o momento perfeito. Um almoço em família, uma oportunidade rara para plantar a dúvida que eu vinha cultivando há semanas. Maia estava na cozinha, como sempre fazia, se fazendo de esposa ideal, fazendo questão de mostrar a todos o quanto estava envolvida na família. Mas, como sempre, era tudo uma fachada. Eu sabia disso, e estava decidida a fazer com que todos também soubessem. Estávamos sentados à mesa, eu e Lucas conversando, e a cada palavra minha, eu sabia que estava colocando em jogo todo o equilíbrio daquela casa. Fui sutil, claro, como sempre faço. Não queria que ele percebesse que eu estava agindo de forma calculada. Minha voz estava tranquila, como se falasse apenas sobre um pensamento que veio à mente, mas minhas palavras tinham um peso muito maior do que ele imaginava. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, sem pressa, sem parecer agressiva, mas com cada palavra, começava a semear a dúvida, como uma semente silenciosa, esperando para germinar. Eu só fico pensando, eu comecei, minha voz leve, quase como uma reflexão despretensiosa. Será que uma pessoa com esse tipo de passado pode realmente ser a esposa ideal? O que eu sei sobre ela é tão pouco, Lucas. Será que você realmente sabe tudo sobre quem ela é? Às vezes, esses passados não resolvidos acabam voltando de alguma forma, e a gente nem percebe, não é? Eu vi os olhos de Lucas se estreitarem ligeiramente. Ele ficou em silêncio, e o tempo pareceu parar enquanto ele tentava processar as palavras que eu tinha acabado de lançar no ar. O que eu disse não era uma acusação direta, não. Eu fui sutil, mas ele não era burro. Ele estava ouvindo, e a dúvida começou a nascer em sua mente. Ele me olhou, os pensamentos rodando na cabeça, e eu podia ver que algo tinha mudado. Algo dentro dele começava a questionar Maia, a mulher que ele tinha escolhido. Ele ficou calado, mas o silêncio falou mais do que qualquer palavra. E, claro, Maia estava na cozinha. Eu sabia que ela estava escutando tudo. Não tinha como ela não ouvir, e eu sabia que sua reação seria exatamente o que eu esperava. Uma mulher que tem algo a esconder sempre age assim, congelada, com o rosto pálido, tentando disfarçar o nervosismo. Quando ela apareceu para continuar o almoço, eu quase pude ouvir o peso das minhas palavras ainda flutuando no ar. Ela tentou se manter calma, mas seus olhos traíam sua fachada de perfeição. Eu sabia que minha mensagem tinha atingido o alvo. O silêncio dela foi a confirmação de que ela sabia que algo estava prestes a mudar. A maior satisfação de tudo foi ver Lucas. Eu sabia que ele estava começando a olhar para ela de uma maneira diferente, e aquilo me dava um prazer quase cruel. Ele tentava disfarçar, tentar seguir com a conversa, mas havia algo em seu olhar, algo que me dizia que ele estava começando a questionar tudo que acreditava sobre Maia. E, no fundo, isso era tudo o que eu queria. A dúvida estava plantada. A semente que eu havia semeado iria crescer, e logo, Maia perderia o brilho que ela tinha construído. Porém, o que aconteceu depois foi algo que eu não esperava. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Como? Como isso foi possível? Depois de tudo que eu fiz, depois de toda a minha preocupação em proteger nossa família e mostrar a todos a verdadeira face de Maia, eles estavam se voltando contra mim? Eu estava sendo tratada como a vilã da história, a insensível, a maliciosa. Era eu quem estava tentando alertá-los, e não o contrário. Lucas, meu próprio filho, estava me tratando como se eu fosse a culpada. Eu nunca pensei que ele, depois de tudo que já fiz por ele, todo o apoio e dedicação, viraria contra mim de uma forma tão cruel. Eu estava tentando proteger ele, nossa família. E agora, ele estava me acusando de ser cruel, de estar tentando destruir a imagem de Maia, a mulher que ele escolheu. A raiva na voz dele, a decepção nos olhos dele, era como um soco no meu estômago. Eu não conseguia entender. Como ele podia ser tão ingênuo? Como ele podia se deixar manipular por aquela mulher? Mãe, você precisa parar com isso, ele gritou, os olhos cheios de revolta. Não pode continuar tentando destruir a nossa família com essas fofocas. Maia não fez nada de errado. Eu fiquei em silêncio, sentindo o peso da dor em cada palavra dele. Aquele não era meu filho. Aquele não era o garoto que eu tinha criado. Ele estava cegado por Maia, e isso era o que mais me feria. Não era apenas a raiva que ele sentia por mim, mas o fato de que ele estava tão profundamente envolvido com ela que não conseguia ver o que eu via.
Não conseguia ver a mulher manipuladora e egoísta que ela realmente era. Ele estava me acusando de algo que eu não fiz. Eu não estava tentando destruir nada. Eu estava tentando salvar ele, e isso era a única coisa que importava. Mas ninguém me entendia. Eles estavam todos do lado de Maia, como se eu fosse a vilã, como se eu estivesse errada. Até minha própria irmã, que sempre me apoiou, estava se afastando, dizendo que eu estava sendo cruel, que estava exagerando. Todos estavam cegos. E eu, a única pessoa que enxergava a verdade, estava sendo isolada, descreditada, jogada fora. Era uma injustiça. Eu estava fazendo tudo o que podia para protegê-los, e, no final, me vi completamente sozinha, com a sensação de que ninguém acreditava em mim. A dor de ouvir aquilo de Lucas foi insuportável. Ele estava cego pela mentira de Maia, e isso me destruía. Eu sempre o protegi, sempre coloquei a nossa família em primeiro lugar, e agora ele estava me virando as costas por alguém que mal conhecia. Como ele podia não ver? Como ele não percebia que eu estava apenas tentando poupá-lo de um futuro de decepções, de manipulações que ela, sem dúvida, faria? Eu sempre soube que Maia tinha algo a esconder, mas ninguém queria ouvir. Eles estavam todos tão convencidos de que ela era perfeita, que me viam como a culpada da história, como se eu fosse a vilã de uma peça em que, na realidade, só estava tentando proteger o que era mais importante. Mas eu sabia que a verdade viria à tona, mais cedo ou mais tarde. Maia não poderia manter sua máscara por muito tempo. Era apenas uma questão de tempo até que Lucas, e todos ao nosso redor, começassem a perceber quem ela realmente era. Não importava o que eles pensassem agora, ou como estavam me tratando. O tempo se encarregaria de revelar tudo. Ainda assim, a solidão que eu sentia naquele momento era imensa. Eu nunca pensei que teria que enfrentar isso. Eu tinha dado tudo por eles, e agora estava sendo tratada como a inimiga. Mas não iria desistir. Eu sabia que a verdade não poderia ser abafada para sempre. Eu só teria que ser paciente, e, quando chegasse o momento certo, Maia seria desmascarada. Até lá, eu suportaria as acusações, os olhares desaprovadores e a dor de ver minha família tão dividida. Eu estava fazendo o que era certo, e isso era tudo o que importava. A sensação de ser incompreendida era avassaladora. Eu me via no centro de uma tempestade, sendo acusada injustamente por todos ao meu redor. Como isso tinha acontecido? Como pude ser vista como a vilã depois de tudo o que fiz? Eu tinha agido com o coração em mente, tentando proteger todos de um futuro incerto, de uma mulher que sabia ser manipuladora. Mas ninguém parecia ver isso, ninguém parecia entender. A rejeição, principalmente da minha irmã, foi o golpe mais cruel. Eu sempre a considerei meu apoio, a pessoa que estaria ao meu lado independente das circunstâncias. E agora, ela também estava do lado de Maia, acusando-me de ser cruel e insensível. O que mais eu poderia fazer? O que mais eu deveria provar? Eu estava sendo tratada como uma traidora, uma pessoa que não sabia o que era melhor para sua própria família. Eu sabia o que Maia estava fazendo, e mesmo que todos parecessem cegos, eu não desistiria. Eu não poderia. Ela estava construindo uma fachada de perfeição, e aos poucos, estava conquistando todos com sua manipulação. Eu era a única que via as falhas na história dela, as inconsistências no que ela dizia e fazia. E, por mais que eles não quisessem acreditar em mim agora, a verdade viria à tona. Eu acreditava nisso. E quando isso acontecesse, quando eles vissem quem Maia realmente era, seria tarde demais para ela. E, no fundo, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Eu não estava errada, e isso me dava força para seguir em frente, mesmo com todo o peso da injustiça que eu carregava agora. Eu tinha a verdade ao meu lado, e nada poderia mudar isso. E foi assim que tudo se desfez. Cada esforço que fiz, cada palavra calculada, cada passo que dei para colocar a verdade no lugar certo, terminou em solidão. Maia, com sua fachada imaculada, conseguiu virar todos contra mim. Lucas, meu próprio filho, cego pelo amor que sentia por ela, se afastou de mim. Minha família, amigos, até mesmo aqueles que deveriam estar ao meu lado, agora me olhavam com desconfiança, como se eu fosse a vilã da história. A dor de ser ignorada, rejeitada, acusada de ser a malvada quando, na realidade, eu estava tentando proteger todos, era algo que eu não conseguia suportar. Eu me vi sozinha, sem ninguém para me apoiar. Quando me dei conta, não era mais Maia que estava destruindo tudo. Era eu mesma, com minha teimosia, minha raiva, minha necessidade de mostrar a verdade para todos. Mas, no fim, a verdade não importou. O que importou foi a história que todos decidiram acreditar. E a história não era sobre mim.
Eu era apenas uma sombra no fundo da narrativa deles. Lucas não me procura mais. Maia tem seu lugar na família, como sempre quis, e eu fui deixada para trás, sem mais ninguém. É doloroso perceber que todo o esforço que fiz, toda a luta para abrir os olhos de todos, foi em vão. Eles não ouviram. Eles não quiseram ouvir. Agora, estou aqui, sozinha, em um lugar que eu mesma criei. E me pergunto, será que fui realmente justa? Será que as escolhas que fiz eram certas? Será que eu deveria ter deixado as coisas seguirem seu curso, sem tentar controlar tudo e todos ao meu redor? Mas a pergunta que mais me faz refletir é: quem, de fato, tem razão aqui? A verdade que eu vi, ou a história que eles escolheram acreditar? Será que as pessoas que estão acompanhando essa história acham que fui a culpada por tudo isso? Ou será que, como eu, elas também veem que fui a única a enxergar a verdadeira face de Maia? Afinal, quem estava realmente em busca da verdade? E quem, no final, pagou o preço por ela? Agora, à medida que o silêncio se instala, me pergunto se as escolhas que fiz valeram a pena. Será que, no final, a verdade realmente importa quando todos preferem a mentira? Eles preferiram acreditar em Maia, e agora, eu sou a injustiçada. Eu fui a única a ver o que realmente acontecia, mas ninguém quis acreditar em mim. Maia destruiu a minha vida e minha relação com meu filho, e ninguém me escutou. Eu paguei o preço, mas ninguém mais viu o que eu vi.